Boa noite, boa noite. Vamos lá, chamar minha querida aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estava acertando aqui as coisas. Já convidei a nossa amiga aqui, nossa Ana Antunes, maravilhosa, querida, nossa mestre na matemática, que vai aqui abrilhantar essa noite com muito conhecimento. Já enviei o convite. Ah, que delícia! Acho que vai entrar. Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Vai avisando aí o pessoal que vocês acham necessário. Boa noite, Ana. Você está me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite a todos. Tudo bem. Que honra você aqui comigo novamente, uma pessoa tão querida quanto você na minha vida. Eu que agradeço, estava pensando isso. Nossa, já faz um ano, né? Praticamente desde a última live que fizemos. E agradeço imensamente o convite por estar aqui essa noite com vocês, conversando um pouquinho sobre nosso trabalho, né, Samantha? A Ana é uma pessoa muito especial na minha vida, que além dela ser essa brilhante profissional, professora, neuropsicóloga, depois ela vai falar um pouquinho dela. Ela também cuida da minha filha e eu estou muito feliz com o trabalho dela. Minha filha, assim, apaixonada por ela, nós somos. E, assim, agradeço imensamente também por você estar aqui compartilhando as informações para as pessoas, acalentar as suas dificuldades. E muito obrigada por estar aqui, viu, Ana? Fico muito feliz de separar um pouquinho aí da sua noite para estar aqui com a gente, que sei que você dá aula à noite, dá aula para todo lugar aí, online, corre para lá e para cá e está aqui com a gente. Muito obrigada. E obrigada também a todo mundo que está aqui com a gente. E vai avisando aí, mandando aviãozinho, né? Falam que mandar aviãozinho é muito bom para compartilhar, então, por favor, vamos compartilhar, né? Ô, Ana, queria que você se apresentasse, né, para o pessoal que não te conhece, para a gente começar aí nossa live. Pode deixar. Vou fazer aqui uma breve apresentação. Bom, como a Samantha comentou, meu nome é Ana Maria, eu sou professora, a minha formação foi em graduação em matemática, e aí comecei a procurar outras formas para ensinar, outras formas para ajudar as crianças, e fui parar na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, e atualmente é com o que eu trabalho, né? Eu fiz mestrado em educação, estou fazendo doutorado em educação matemática, mas a minha paixão é a psicopedagogia, é a sala de aula, principalmente com os adolescentes, eu sinto muita falta, mas a gente tem que ir escolhendo algumas coisas, e aí eu acabei escolhendo a doutorado, que toma muito tempo, mas sempre abro espaço na minha agenda para vocês, porque é um trabalho que eu valorizo muito. Você tem trabalhado muito em prol, né, de ajudar as crianças, tanto com dislexia, como com TDAH, com descalculia e outras questões. Então, eu sempre terei um tempo na minha agenda para a gente poder divulgar isso que é tão importante, né, Samantha, que é o que você tem feito, e a gente precisa mesmo desses bate-papos para ajudar os pais a saber até que profissional procurar para não ficar batendo em várias portas. Então, sempre estarei de portas abertas para participar desses tipos de evento. Ai, muito obrigada, viu, Ana, por estar aqui com a gente. Conhecimento não pode parar, né? Conhecimento tem que circular e espero que todos que estão entrando, uma boa noite para quem eu não falei ainda. E vamos circular a informação, né? Vamos começar então. Matemática, né? É uma coisa assim, é um medo, independente de qualquer situação, né? Então, assim, a matemática, em geral, ela se torna um desafio para qualquer estudante, para a grande maioria dos estudantes, né?
Então, assim, eu fiz um roteirinho aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, como especialista na área, o que você observa nessa sua trajetória, né, nos últimos anos, esse tabu, esse medo da matemática, que se falou em matemática já, nossa senhora. Então, queria que você vamos começar falando por esse ponto, assim, o que você observa nesses últimos anos? Olha, Samantha, essa pergunta é até interessante, porque assim, essa semana mesmo passou uma reportagem na televisão e a gente estava naquele, vai mudando de canal para ver se acha alguma coisa que presta, e aí, quando foi falar de educação, a gente acaba parando, né? E ali estava falando que o Brasil está muito atrasado por conta dessa pandemia e tudo mais, e que vai demorar anos e séculos para se recuperar, né, diante desse prejuízo que a educação está sofrendo por conta da pandemia, por falta da mediação, do contato com o professor. E é engraçado, porque eles só trazem ali a questão da língua portuguesa, né, o quanto isso está sendo prejudicado, e da matemática. Veja, não falou de geografia, não falou de história, não falou da educação física, que muitas crianças muitas vezes só tinham acesso ali, né, na aula, e não falam disso, mas falam da matemática e do português. As avaliações externas, PISA, enfim, matemática e português. Então, essa questão da matemática, ela vem, esse medo e esse pânico, de uma questão cultural mesmo. Existe uma cobrança muito grande com relação a ser bom em matemática, ser bom em leitura e escrita. Então, isso vai gerando outras questões que não são relacionadas, por exemplo, a transtornos de aprendizagem, mas podem estar relacionados, por exemplo, a uma ansiedade matemática, que essa questão cultural pode vir a implicar nesses fatores, vamos assim dizer. Então, existe muito, nossa, né, tem que ser, e hoje é uma cobrança muito grande, a criança tem que ser bom em tudo, quando na verdade a gente observa que não é assim. Então, a matemática é ainda um bicho-papão, é ainda uma atividade que é rígida, que é engessada, e que muitas vezes o profissional que está ali não sabe como mudar o modo de ensinar, então ela fica muito estática, né? É muito abstrata. E hoje as crianças estão num outro contexto, então precisa se mudar esses elementos. Porque muitas vezes a criança que tem dificuldade com a matemática, ela pode ter um transtorno de aprendizagem específico, mas ela também pode ter ansiedade matemática. E se você parar para pensar, o que eu observo é que todas as questões, tanto econômicas quanto psicológicas, interferem aonde? Na matemática, porque precisa de concentração, precisa de memória, né? Então, onde começa a aparecer ali enfim, indícios de que tem alguma coisa errada. Errada sim, tem alguma coisa diferente com essa criança, que ela não está aprendendo, né? Então eu sempre penso isso, por que que não aprende? E esses dias mesmo, eu recebi uma criança para atendimento que eu fui sincera, eu falei, não é comigo, é psicológico, vai ficar comigo um ano todo e eu não vou dar conta. Porque o problema dela com relação ao déficit que apresentava ali com a matemática, não era nem com a matemática, eram questões emocionais que apareciam ali, emergiam na aula de matemática. Então, ela não precisa de professor de reforço, ela não precisa do psicopedagogo, ela precisa de um profissional capacitado para lidar com essas questões emocionais. Então, olha só. E aí, o pai, muitas vezes, não tem esse olhar. É com a matemática, então né, um transtorno, é com a psicopedagoga. E nesse caso, por exemplo, não era. Era com o psicólogo. E eu posso falar bem isso por experiência, que quando eu procurei a Ana para cuidar da minha filha, eu relatei para ela a dificuldade que estava acontecendo. Ela falou: não, peraí, primeiro eu vou observar, vou analisar, para depois a gente ver o que vai fazer e se é realmente isso. Então, é muito bom esse olhar, viu, Ana? A gente fica muito, como família, muito segura, né, num profissional como você, né, com esse olhar, que não é só, vamos contratar o professor de matemática para dar aula. Não, é um todo, né, Ana? Que não é só ali, né?
Então, isso é muito importante, assim, é um diferencial que os profissionais realmente têm que se atentar, né? E você percebe nesse caminhar a idade que você pode começar a ter essa dificuldade na matemática, leva para a vida adulta? Como que você observa isso? Bacana essa pergunta, Samantha. Então, a gente tem que separar em algum, vamos dizer, em três eixos, vamos assim se dizer. Então, quando eu penso que a dificuldade de aprendizagem ela é pontual, então, por exemplo, né, eu tenho recebido algumas crianças com 9, 10 anos que já passou pelo processo de alfabetização, né, e mesmo assim as dificuldades ainda são ali primárias. Então, já descartamos a questão do processamento auditivo central. Por que eu falo isso? Porque muitas crianças têm aí um prejuízo com relação à matemática, mas não é específico da matemática. É por conta que, às vezes, tem o processamento auditivo central, faz o exame, tem ali um comprometimento, e isso afeta com relação à matemática. Então, já descartamos isso, já descartamos os fatores psicológicos, emocionais, então, e eu estou fazendo ali um processo de acompanhamento e essa criança continua apresentando essas dificuldades basilar, eu começo a pensar que ela pode ter, por exemplo, uma descalculia. E hoje a gente tem aí alguns testes de rastreio, algumas baterias que nos ajudam a pensar se é a descalculia ou não. E a criança, por exemplo, para quem está chegando, que não, né, os pais que estão nos ouvindo, que não conhecem a descalculia é um transtorno de aprendizagem específico com relação à matemática. Então, a criança que tem a descalculia vai ser um adolescente com descalculia e um adulto com a descalculia. E do mesmo modo que a criança que tem, né, o déficit de atenção e hiperatividade, ela vai ser um adulto com déficit de atenção e hiperatividade, se bem que a gente encontra alguns neuros dizendo que na vida adulta isso se caracteriza apenas com um transtorno de ansiedade, mas a gente sabe que o TDAH ele vai acompanhar na vida adulta. E a criança, ela já dá indícios com relação à descalculia desde ali de brincadeiras simples, como, por exemplo, amarelinha, outra brincadeira simples, ludo, eu gosto muito de ludo, boca rica, essas atividades simples que tratam com o número, então a criança acaba ali apresentando um prejuízo com relação a isso. Mas, em contrapartida, a gente também tem o quê? A ansiedade matemática, que, segundo os estudos, começam a aparecer por volta do terceiro ano escolar. Né? No terceiro ano, a criança está ali na transição dos 8 anos para o 9, e a criança pode começar a apresentar ansiedade matemática. Por quê? Porque é uma fase específica da vida da criança, né, uma faixa etária, onde a criança começa a comparar o seu desempenho com o do amiguinho. Então, veja, né, é a fase que eles começam, mas eu não sei, mas fulano sabe, começa a perceber, mas o professor só chama não sei quem para fazer a atividade, eu sempre erro. Então, infelizmente, se não observado isso desde cedo, vai ser um adolescente que tem pânico da matemática, principalmente se nesse período de comparar o desempenho, a criança sofrer, por exemplo, alguma situação de vexame, né, de repente chamar, ser corrigida na frente dos amigos, ou ir na lousa fazer alguma coisa e o professor for ríspido. Então tem esse agravante também. O que eu percebo é sobre essa ansiedade. Tem como dividir a descalculia junto com essa ansiedade, ou os dois vêm juntos, ou são separados? A descalculia, eu levo ela para a vida toda como a dislexia? Infelizmente, vamos, né, a criança leva isso para a vida inteira como a dislexia. Tanto que é bacana você trazer isso, porque antigamente a descalculia era um subtipo da dislexia, era considerado como dislexia numérica. E aí depois os estudiosos perceberam que não, que a criança poderia apenas ter a dislexia e apenas a descalculia. O grande problema da descalculia, Samantha, é que 30% pode ter, das crianças que têm a descalculia, pode ter a dislexia,
e geralmente o que tem se encontrado também é uma relação grande com o TDAH. Que isso E que aí, gera como ser ansiedade? não, a questão da ansiedade, que aí também tem a questão. Então, do mesmo jeito que a criança pode ter a descalculia e concomitantemente com a dislexia, ela pode ter a descalculia com o TDAH e ela pode ter também a questão da descalculia com a ansiedade matemática. Contudo, o que se observa é que a criança pode ter apenas a ansiedade matemática. E aí, assim, como que desencadeia ou como que começa essa questão da ansiedade matemática? Porque, assim, a descalculia a gente entende que tem uma questão, né, neurológica, que é um transtorno. E a ansiedade matemática? A ansiedade matemática, até o momento, não tem nenhuma comprovação de que é genético, de que é relacionado com um transtorno, que é o mais agravante, que a ansiedade matemática, ela é muito mais relacionada com fatores histórico-cultural do que neurológico, como as pessoas imaginam. Por quê? Porque até é um comentário que nós tivemos aqui, que é sempre comparado com o irmão. Então, seu irmão é ótimo em matemática. Ai, mas você é péssimo. Nossa, não vai, não tem jeito. Não sei por que você é assim, porque seu irmão é tão bom. Outra comparação. Ai, eu não sei. Não me pergunta porque eu não sei matemática, pergunta para o seu pai. E aí a criança pensa assim, poxa, mas se a minha mãe, né, que é o meu centro, que é o meu, né, minha referência, ela não sabe matemática, então eu também não sei. Então eu também tenho, se ela tem medo, eu também, poxa, se ela tem medo é porque eu preciso ter medo também. E aí começa essas questões, né, vai incutindo na criança, e a criança nem chegou à judiação, a criancinha está lá, aí o irmão fala, espera quando você chegar no fundamental, ah, você não sabe o que é matemática, espera você chegar no médio, e aí essas falas vão, né, incutindo, né, vão ficando ali na memória, e a gente sempre vai fazendo essa relação, matemática é difícil, e aí vem as mídias, que a matemática é difícil, e aí vem as reportagens do jornal na hora do almoço, olha, matemática não vai acompanhar mais, e aí isso gera uma ansiedade na gente, por exemplo, a gente vai almoçar, ouvir Covid, a gente fica ansioso, imagina a criança ouvindo o tempo todo essa questão da matemática, né? Ou Como então uma que, cobrança excessiva, né? como que é feito esse tratamento da descalculia? É treino como a dislexia? Então, é treino, mas não um treino do que é feito só na instituição. Então, assim, não dá para fazer mais do mesmo. A criança fica ali 3 horas diante de 2 horas, estou pegando o fundamental 2, 50 minutos, então a criança fica ali 50 minutos na tabuada, 50 minutos na equação. Não é mais do que não é trazendo o que é feito dentro da escola para casa ou para a clínica. É feito treino, sim, mas de uma forma amena, uma forma suave, né? Por brincadeiras, pela ludicidade, né? Pelos jogos, dentro do horário, do tempo da criança. Então, não adianta, se a criança dura, sei lá, 30 minutos e eu quero estender aquilo para 2 horas. Não adianta, né? Então, é respeitando o espaço da criança, mas por outros caminhos, pela ludicidade, que eu acho engraçado isso, Samantha, porque assim, quando a gente fala em ludicidade, o que eu tenho observado nesses últimos tempos é que parece que não é claro o que é o lúdico, mas é pelo lúdico, por treino, e aí assim, a descalculia sempre vai ter 2 blocos, mas que é o que eu costumo chamar, precisa do bloco das funções cognitivas, atenção, memória, planejamento, estratégia, flexibilidade, e precisa do bloco que traz questões de conteúdo com relação à matemática. Então, precisa aliar esses 2 blocos e ir trabalhando os dois, mas de uma forma diferente, não mais do mesmo. Ou seja, trago a apostila da escola e nós vamos trabalhar a apostila. Aí não funciona. Tem que entender como essa criança aprende. Exatamente, como essa criança aprende.
Mas é tão mais gostoso, né? Eu vejo você trabalhando assim com a Sara, com outros modos de ensinar, né? Não só aquela folhinha, mas com jogos, com brincadeira, gente. Como eu amo, eu acho que brincar aprende. Isso eu falo 24 horas. Brincar aprende. A gente tem que parar de, só brincou na aula, né? Tá na aula de reforço, só brincou. Mas é tão importante isso, se torna tão mais gostoso aprender, né? É que assim, eu acho engraçado, né? A minha filha, ela me ensina muito. Com certeza você também aprende muito com seus filhos. E eu aprendo muito com a Laura. O Guilherme já está adolescente, então ele já está entrando naquele perfil do que a sociedade pede. A Laura fala o que ela pensa e acabou. E eu acho engraçado, porque ela fala assim, mãe, você na live é assim. Aí ela para e fica assim. Aí ela, você em casa, você parece uma Manu. E aí eu falo, filha, é que na live a mamãe está falando para adultos, a mamãe tem que manter uma conversa com adultos. Eu falei, aqui em casa é a mamãe, é a minha casa. E com vocês é a mamãe, é assim. E a gente brinca muito. Então, às vezes ela tem que estudar e ela fala assim, mãe, toma a lição. Aí eu tomo a lição, pego da mão dela e falo, tomei a lição. Ela, mãe, não é assim. E aí a gente vai brincando e esses dias era advérbio, e aí ela foi falando e a gente vai brincando. E eu brinco muito enquanto professora. É, muito mesmo. Sabe aquela professora que os alunos batem na porta da sala, que dá beijinho, que brinca, o aluno vai tirar, eu dei aula no estado, então as menina, né, ia tirar a sobrancelha do coleguinha. Gente, aqui não é aula é de matemática, não é para tirar a sobrancelha. E outra, olha bem, né? Aí começa a brincar, falar, então daqui que eu tiro. E aí eles. Então eu sempre fui assim. E isso é importante, porque olha, vamos pensar, Samantha, a gente está aqui. E aí tô eu e a Samantha, sei lá, encontrei essa. Vamos pegar um outro contexto que eu gosto muito desse exemplo, foi uma professora que me deu há muitos anos atrás. E eu guardei ele porque eu achei o máximo. Samantha tá andando na rua e encontra essa senhorinha aqui, antiga. E aí eu falo, oi, tudo bem? Tudo. E aí a Samantha fala, anota meu número. E aí você anota. E aí você vai andando, e aí no meio do caminho você encontra uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que tem, sabe, sentimento, que faz tempo que você não vê. E aí você vai conversar com essa pessoa. E aí você bate um papo com essa pessoa. Quando você chega em casa, se tão eufórica que você conversou com essa pessoa, você vai lembrar da pessoa ou do meu número de telefone? É da pessoa, porque tinha significado, porque tinha emoção. E é isso que eu tento trazer. Então eu sempre falo assim, se for para fazer mais do mesmo, aquela folhinha da escola, não, não sou eu. Eu gosto de brincar, eu gosto de rir, e eu sei que funciona. Eu sei que funciona porque assim, tem alunos que estão hoje, eu estou velha pra caramba, então tem aluno que está já no segundo ano da graduação, e eles mandam mensagem no Zap, nas redes sociais, me acompanha, e fala, nossa, como fez diferença, olha, eu estou aqui porque eu segui o que você falou, então funciona. Só que aí, Samantha, vale dizer assim, o resultado, ele vem aos poucos, não é a mesma coisa que você pegar e falar, não, papo, tem um retorno. Demora um pouquinho mais, mas tem um retorno. Então, eu acho que vale a pena ter essa espera. Mas absorve com essa leveza, né? Com esse fazer, absorve muito mais, né? Mas o brincar é muito importante. Eu vejo assim, é tanta brincadeira que você pode utilizar na matemática, né? Tem a amarelinha, tem subir e descer a escada, o sobe, o desce. Tem muitos jogos hoje que até você, né, pode montar. Então, assim, eu acho que vale a pena, vale a pena. Eu vejo que a Sara, minha filha, antes de você e depois de você. Antes de você, a matemática. Ai, matemática. Depois que você apareceu na vida dela, a matemática é gostosa, né? É Então, que ela nem assim, percebe, né? é, Ela vai e, e, o brincar, do- ela, é e eu brincadeira. brigo com ela, eu fico, para de enrolar tia Ana, porque você gosta de enrolar tia Ana. Não, eu acho que assim, essa brincadeira hoje mesmo, né? Eu não quero desligar, então eu acho que isso é importante, porque quando ela vir, mesmo que for mais
Se você estiver cobrando um pouco mais, ela vai ficar, porque para ela tem sentido. Então, acho que é isso que é importante para as crianças que têm descalculia, para a ansiedade matemática, a gente precisa, né, quebrar esses tabus de que mulher é melhor, homem é melhor do que uma mulher, de que matemática não serve para nada. Claro que tem uma questão de currículo que não tem como, nosso currículo é muito extenso, é muito antigo, precisava de algumas modificações, mas existe uma forma mais suave de se trabalhar isso, e eu acho que é isso que é necessário, tanto para as crianças que têm ansiedade matemática, quanto para as crianças que têm a descalculia. É muito Ô, importante isso. Ana, no caso da descalculia e na ansiedade, que procedimentos você acha que a gente deve utilizar nesse ensinar essa criança que tem a descalculia ou essa ansiedade na matemática? Olha, tanto um quanto o outro, eu preciso fazer aí, primeiro, né, que a gente sempre, que eu gosto de deixar claro, precisa fazer uma intervenção com um profissional, de preferência presencialmente, precisa se entender que descalculia pode sim ocorrer, como já comentei, concomitantemente, mas ela pode ocorrer separado. E não é a mesma coisa que a ansiedade matemática, contudo, a criança, principalmente pensando na questão da ansiedade matemática, essa criança ela precisa de treino com relação à matemática, ela precisa de ajuda, né, nessa questão de como lidar com a matemática, mas ela também precisa de um profissional para ajudar a lidar com as questões emocionais, né, com relação à ansiedade. E a ansiedade matemática não é a mesma coisa que a ansiedade, transtorno geral de ansiedade. A ansiedade matemática é específica e pontual com relação a atividades, a livros, a professores de matemática. E aí, enquanto educadores, pensando, né, nesse viés de educadores, como que a gente pode ajudar? Não expondo a criança, trazendo consignas diretas, né, enunciados de problemas, é, muitas vezes vem o contexto do problema, a história do problema, depois vem os dados do problema, depois vem a pergunta do problema. Então, pensar em adaptar esse problema para a especificidade daquela criança, tentar trazer a criança o mais próximo, no caso da ansiedade, de forma nenhuma expor essa criança, e tentar trabalhar em grupos, mas aí, assim, daqueles, porque aí tem professor que pensa assim, então eu vou montar o grupo do meu jeito, aí pega o fulano que nunca conversou com o ciclano e põe os dois no mesmo grupo. Não vai funcionar. Até porque a criança precisa de um apoio, né, de saber que tem um colega próximo que entende de matemática, que vai dar esse suporte para ela. Então, trabalhar em grupo, trabalhar questões de quiz, de desafios, sempre em grupos, tanto para a criança que tem dislexia, descalculia, quanto a criança que tem ansiedade matemática. Em casa, trazer questão, que eu sempre falo, de leitura, porque isso traz vocabulário, porque isso ajuda na questão dos problemas. Organizar um espaço para a criança estudar, trabalhar com mapas mentais, tem uns muito legais na internet, tem uns sites bem bacanas que traz uma coisa que é confiável, então trabalhar com mapa mental é legal, nada muito poluído, para que a criança também não se desperte, mas ajuda. Trabalhar, eu uso muito, tem o Coquite, tem o Word Walk, você pode criar os jogos do jeito que você quer, então dá para criar até para crianças que estão no ensino médio. Então, por meio dessa ludicidade, dentro do conteúdo que a criança precisa, então, se é fração, mas pensando nessa questão de apresentar esse material de um outro formato, daquilo que principalmente a criança que tem ansiedade matemática, então ela tem uma versão. Então, trazer esse material de uma forma diferente. Ó, quem tá aqui. Fala oi. A mamãe Oi. tá ao vivo na live, viu? Fala oi pra ti e vai lá. Oi. Fala oi. Oi, tudo bem? Agora eu tô tendo aula de matemática, tá bom? Agora eu tô tendo. Deixa eu te falar uma coisa, Ana. Estão perguntando aqui, já é a segunda vez que perguntaram, eu acho interessante a gente falar. Você falou muito do tratamento, de como, né, interagir
Existe medicação para descalculia? Não, não existe até o momento que eu saiba medicação para descalculia. Eu acho bacana essa pergunta. Quem perguntou foi muito, muito bom mesmo, porque assim, hoje a gente está numa questão que assim, né, tem hiperatividade e impulsividade, então taca ali remédio, né? E aí, assim, descalculia não tem remédio, é intervenção, a pessoa precisa aí de um acompanhamento. Ansiedade matemática, que é outro cuidado que a gente tem que tomar, é diferente, de novo, de transtorno de ansiedade. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade, uma fobia social, preciso procurar um neurologista, um neuropsiquiatra, e aí dentro daquilo que o clínico, né, que o médico observa, ele vai ponderar se precisa ou não de uma medicação. Mas para a ansiedade matemática, uma terapia comportamental cognitiva, um psicólogo, né? Não procurar logo de cara uma medicação para ansiedade, por exemplo, porque não é uma ansiedade geral, é uma ansiedade específica com relação à matemática. Então, a gente tem que tomar cuidado para pensar nisso, que até o momento, dentro do que eu tenho estudado, e olha que eu tenho estudado muito acerca da ansiedade matemática, não temos medicação nem com relação à descalculia. É Ah, até interessante essa pergunta, que eu já queria até emendar, que a ansiedade matemática, ela é tão preocupante que uma das áreas cerebrais ativadas com relação à questão da ansiedade matemática é a amígdala, que está relacionada à dor. Então, veja, quando a criança fala que tem medo, sente mal na aula de matemática, tem dor de barriga, tem tremedeira, taquicardia, quer dizer, realmente é essas características e realmente ela se sente assim. Então, a importância de conhecer e saber a diferença entre descalculia, ansiedade, matemática e dificuldades de aprendizagem, que é o que a gente chama de transitório, passageira, por algum fator emocional, enfim. é interessante esses sinais, né, que você ressaltou agora, porque quem está lá lidando com dessa criança ou até a família, não achar que é banal aquilo que está acontecendo, né? É tentar ver atrás disso, né? O porquê que está Exato. acontecendo isso. Um pouco aconteceu com meu filho antes de descobrir tudo. Ele tinha, o caso dele é a dislexia, mas surgiu essas dor de barriga, essa coisa de febre, dor na cabeça, dor no corpo, e a gente acabava achando que era, tá fazendo isso só para não ir na escola. Mas tem algo atrás disso, né? O professor, quanto a família, tem que se preocupar com esses sinais, né? Exato, Samantha, porque muitas vezes, e eu até entendo, né, o pai, o educador, tudo isso é muito novo, né, essa questão de transtorno de aprendizagem, para falar a verdade, é muito novo. Eu mesmo tenho 43 anos e quando eu era adolescente, eu era a menina que não ficava quieta, que dava dor de cabeça, que pendurava no lustre, a mãe era chamada toda hora para ir na escola, porque eu era ótima aluna, mas não parava quieta. Então, esses eram os rótulos. Apanhei, nossa, como apanhei. Aí não tinha papas na língua, controle inibitório zero, sabe? A vizinha vinha e eu já falava na lata e apanhava, vivia apanhando na boca, porque não pensava duas vezes, falava e tum, minha mãe já vinha com tapa na boca. E então tudo isso é muito novo. Então o pai, o educador, muitas vezes não sabe, mas assim, a gente pensa enquanto pai, tá fazendo graça para não ir para a escola, tá fazendo graça porque não quer ir para a aula, tá com preguiça, mas preciso olhar além, né? Se isso vem se repetindo, se isso é uma constante, por que é uma constante, né? Eu sempre falo, eu amo pergunta, eu amo por quê. O pessoal, não gosta por quê, eu gosto por quê. Por que que é uma constante? Por que que isso sempre acontece? Né? O que está acontecendo? É essas perguntas que a gente tem que refletir enquanto pai. Será que realmente? E aí observar, né? Que nem alguém colocou aqui, eu era assim, né? Eu fugia da aula de matemática. Então, sempre está com dor de barriga no dia que tem aula de matemática? Por quê? Então, a gente precisa perguntar essas questões. Ô, Ana, tem uma pergunta que achei interessantíssima.
é difícil fecharem esse diagnóstico. Ficam só na hipótese diagnóstica, para que que profissional deve encaminhar para essa conclusão desse diagnóstico. Sim, é verdade. O que eu É observo verdade. enquanto psicopedagogo é muito difícil o diagnóstico. É muito difícil, assim, você leva num profissional que tem um olhar, e você leva no outro que tem outro olhar, aí você leva em um profissional que quer o relatório de outro para fechar o dele, que eu já não concordo, porque a partir do momento que você se dispôs a fazer uma avaliação, você tem que fazer a sua observação e a sua conclusão, né? Então, eu, enquanto psicopedagoga Ana Maria, observei isso, 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 e precisa de um encaminhamento, sei lá, para o fono. E aí vai para a fono. Eu não aguardo o relatório da fono para fechar o meu. Então, a gente tem essas questões que precisam ser repensadas, sim. E eu sempre falo, procurar um profissional que tenha uma especialização. Mas aí é que está a grande questão. Existem profissionais que fazem porque gostam, que fazem porque querem, existem profissionais porque precisam do valor financeiro, e existem profissionais que, do mesmo modo que a gente tem um clínico que senta com você e pergunta tintim por tintim, que examina, enfim, a gente tem, infelizmente, todo tipo de profissional. Mas quem procurar? Um neuropsiquiatra, pediatra que acompanha, né? Então, assim, o meu pediatra está comigo há 17 anos. Meu filho tinha 10 dias quando eu levei, e ela tem esse olhar, ela sempre está em congresso, ela sempre está se atualizando, então ela encaminha as crianças para mim quando ela percebe alguma coisa. Então, pediatra, neuropsiquiatra, neuropediatra, psicopedagogo, né? São as pessoas que deveriam estar aptas a fazer as avaliações e, se perceber alguma outra coisa, pedir o apoio de um outro profissional. Eu mesmo tenho aqui no município onde eu moro profissionais da fono, psicólogos que eu confio, e a gente encaminha um para o outro e vamos trabalhando em parceria. Eu acho que isso é importante. É que muitas pessoas têm receio às vezes. Então, às vezes você vai no médico, ele coloca lá, sugere-se, que foi o meu caso, um exemplo bobo, mas eu tenho doença celíaca, e ninguém falou, você tem doença celíaca. Todo mundo sugere-se que, sabe aquelas coisas bem sutil? Que você fala, tem ou não tem? Que é o grande boom, né? Que a gente encontra na psicopedagogia. Tem ou não tem? E a pessoa fica assim. Até encontrar um profissional que batesse o martelo, demorou. Então, a gente tem essas questões. Mas quem pode ajudar mesmo é isso. Neuropediatra, pediatra, psicopedagogo. E essa equipe, né? Nunca um só. Acho que a equipe multidisciplinar, os vários olhares, e assim, o mais importante é o que você falou, vale ressaltar. Procurar um profissional que saiba o que está falando, não aquele que sabe tudo, porque todo mundo que sabe tudo não sabe nada, né? Então, assim, aquele que realmente procure, se informe na sua região, tenta se informar, procurar, porque assim, não é um curso que você fez no final de semana que você é um especialista. Não é bem assim. Então, você realmente tem que ter um currículo e uma bagagem em cima disso. E volto a dizer, a equipe multidisciplinar é fundamental, né, Ana? É fundamental para todo mundo. É fundamental, Samantha, porque, por exemplo, às vezes a criança vem para você atender enquanto psicopedagoga. Eu sou uma pessoa que fico muito na minha caixinha, e eu me sinto confortável na minha caixinha. Então, assim, se a criança tem uma criança, um estudante com autismo, eu não tenho, eu já fiz aba, já fiz umas coisas, mas eu não me sinto confortável nem capacitada para. Então, eu encaminho para uma colega que trabalha com crianças, né, que tem crianças autistas. Se a criança tem as questões emocionais, não adianta, eu preciso de um terapeuta comportamental, eu preciso de um psicólogo, não adianta, eu não dou conta disso. Eu não sou psicóloga, sou psicopedagoga. Então, eu fiquei muito na minha caixinha, que é a matemática. Né? Claro que a gente faz avaliação, e aí assim, tem um processamento auditivo central, não adianta ficar comigo, eu não dou conta, então vai para o fono. E aí eu tenho parceria com um colega, que é muito bom aqui do município,
e ele faz, ele atende. Eu, né, sugiro, e o pai pode procurar, se ele quiser um outro, mas eu sugiro esse porque eu confio. Então, precisa-se desse olhar. Muitas vezes a criança, que nem esses dias mesmo, eu recebi uma criancinha, não era, dislexia. Olha, pela queixa, pelas características, ao invés de ficar comigo, de pagar uma avaliação comigo, que não é barato, você sabe disso, não adianta. Então, procura primeiro o fono, faz o PAC, faz uma observação que são características mais da questão fonológica. Se não for, aí a gente repensa. Dito e feito, ele foi para o fono, era com a fono mesmo, por lá ficou, está fazendo a reabilitação, e eu não tenho problema com isso. Não tenho mesmo, porque assim, eu não faço, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Por enquanto, graças a Deus, eu não faço isso por causa de dinheiro, eu faço porque eu gosto. Preciso trabalhar, preciso, mas eu tenho uma outra profissão no qual eu trabalho e tudo mais. Então, eu procuro fazer o meu melhor, sem medo de indicar, foi para fone, e se não voltar para você? Se não voltar, amém. Pelo menos quer dizer que sarou, que está ótimo, e é o que tinha que ser. É assim que eu penso. E enquanto Deus me permitir, eu vou pensar assim, que eu acho que é isso que torna a gente profissionais que gostam, como você. Você faz isso por amor, não é? Então, é a mesma coisa. É, Por isso que o trabalho é bem feito. Eu sei que você faz isso por amor. Pelo contrário, você tira e investe para fazer o trabalho que você faz. E muitas vezes, do lado de cá, eu também tiro e invisto, porque é o que eu acredito. tiro às vezes de coisas que eu poderia fazer para De ajudar crer. algumas A minha... coisas que até eu queria fazer, mas assim, o meu objetivo realmente é amenizar a dor, passar informação que passe, 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 e é isso que, enquanto Deus me permitir me ajudar, eu estou aí também, né, nessa bagagem, por isso que aparece tanta gente boa, né? Quanto você, há um ano atrás a gente se encontrou e não larguei mais. Caminho Mas é sempre. E profissionais assim, gente, é o que a gente espera, né? Espera que isso multiplique, que isso que é o que a gente precisa. A gente precisa disso. É humanizar as coisas, né? Parar um pouquinho muito de só aquele quero, quero, né? Vamos multiplicar. Ô, Ana, queria falar assim, para a gente ir finalizando, sobre assim, online, tecnologia. Até coloquei aqui, ó, o recurso das tecnologias podem ser uma forma de intervenção para ajudar a amenizar essas dificuldades de alguma maneira. Porque agora, perante a pandemia, tem muita aula online, né? Então, queria que você falasse um pouquinho da tecnologia na matemática. Eu acho que a tecnologia ela veio para aliar com relação à matemática, como eu comentei, a gente tem o WordWall, a gente tem aplicativo, então tem aplicativos, por exemplo, aquele 2048, eu gosto muito. A gente encontra os gênios, que antigamente era aquele tijolão para trabalhar memória e concentração, agora no próprio celular. A gente tem aquele jogo do palito, que você tem um número formado com palitinho, é jogo do palito mesmo, formado com palitinho, e aí você tem que mudar dois palitinhos para formar um outro número. Isso é muito bacana para pensar em decomposição, para brincar com essa questão de formar o número. A gente tem o WordWall, que eu citei aqui, cito de novo, uma plataforma que você tem ali alguns jogos, você cria, né, jogos, quiz, então torna mais divertido. Tem o Khan Academy, que eu acho que vale a pena também, é atividade diferente. Então, são recursos que a gente tem que aliar com a matemática, mas eu quero deixar um alerta. Precisa da mediação. Então, assim, é bacana? É, mas tem que ter um adulto, um irmão mais velho, alguém que já conhece aquele tema, aquele conteúdo, para mediar, para provocar essa criança, né? Para perguntar, para instigar, para desafiar. Porque senão fica o aplicativo pelo aplicativo, sabe? Vai passando o dedinho e tanto faz se acertou, se não acertou, e fica só ali para passar o tempo. Então, precisa-se dessa mediação. O professor, no presencial, ele vai passando de carteira em carteira, ele vai olhando, ele senta, ele acompanha, ele vê de longe aquele que não está participando, que está com dificuldade. Então, precisa-se usar todos esses recursos, jogos de tabuleiro, tudo isso é bacana.
O aplicativo de celular, você entra ali no Play Store, tem um monte, tem até um que chama Ativando a Mente, que aí trabalha a memória, umas coisas bem difíceis. Só que se não tiver mediação, não vai ter uma finalidade educativa, não vai ter uma finalidade de intervenção, né? Então, para criança que tem descalculia, para criança que tem ansiedade matemática, se não tiver essa mediação, esse sentar junto, e deixa eu ver o que você está fazendo aí. E aí vai lá e vê, e por que você fez isso? Por que você clicou nesse, não clicou naquele? Sabe? Essas perguntinhas que aí a criança vai respondendo sem perceber que você está instigando para ter uma finalidade, um objetivo pedagógico ou educacional. Ela vai respondendo porque ela acha que você está participando da brincadeira, porque para ela é brincadeira. Então precisa dessa mediação para que essa tecnologia funcione. Senão não funciona, não. Senão não chega E é até nesse bom, né, objetivo. interagir, né? Se sentir que tá brincando, parar um pouquinho, sentar do lado. É tão bom essa Exato. energia, né? Que falta hoje. Sim, exato. E aí vai falar, poxa, meu pai ficou comigo. Na cabeça da criança, principalmente se é pequenininha, porque eu vejo pela minha, 8, 9 anos, 10, vai falar, meu pai estava brincando comigo. E ela não percebeu que ele estava auxiliando, que ela estava ensinando. E aí, no final da brincadeira, quando vai desligar o celular, o aplicativo, porque está na hora de fazer outra coisa, aí você fala, olha, você viu que era matemática? Você viu que você acertou? Você viu como você foi bem? E aí a criança, opa, mas isso era matemática? E aí ela começa a entender que a matemática está ali, na brincadeira. Ai, Ana, que maravilha. Que papo delícia. Pena que assim, tá acabando, infelizmente, mas assim, eu quero te agradecer pela acolhida, pela generosidade de estar aqui com a gente, passar um pouco para a gente sobre a matemática. Queria que você falasse do seu site, gente. Ela tem um site com e-books gratuitos, maravilhosos. Tem um e-book lindo lá e tem livros também, que é uma big escritora, né, na matemática também, e acolhe muito as crianças, fala, né, sobre a matemática. Fala um pouquinho desse trabalho seu para o pessoal ir lá até o seu site e para te conhecer também, porque o material é muito rico, gente, muito rico. É. O site foi criado justamente com a ideia de falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho, porque assim, acho engraçado, lembro muito dos meus adolescentes que falam, eu sou de humanas. Aí o outro, eu sou de humanas, né? Todo mundo é de humanas. E aí, fugindo aí um pouco da matemática. E eu falo, eu não sou de humanas, eu sou, né, tento ser uma multipotencialidade ali. Então, eu gosto muito da matemática, trabalho com isso, mas eu gosto muito de escrever, então acabei escrevendo algumas coisas para professores, na área da psicopedagogia. Lancei recentemente meu segundo livro destinado aí às crianças, que seria o Infanto Juvenil, que é o Súdito Zero. E o site é para falar um pouquinho desse trabalho, e eu também tenho uma aba lá que eu acabo disponibilizando e-books gratuitos, porque é isso que a Samantha comentou. A gente precisa circular conhecimento, compartilhar com os pais, com os educadores. Então, eu crio alguns e-books relacionados à matemática e disponibilizo no site, para que as pessoas possam baixar, enfim, e ter acesso. E a maioria é sobre jogos, sobre atividades, para saber exatamente como auxiliar a criança nesse caminhar, nessa trajetória com relação à matemática. Ô, Aí o site Ana, é isso que eu ia falar. Seu site? é www.anaedumat, que é Ana Educação Matemática.com, só .com. E no link da sua bio tem? Aqui do Instagram? Tem, Tá, tem então, às sim. vezes, se não deu para marcar aí, vai lá no Instagram da Ana, que é facinho entrar na bio. E, ó, materiais de qualidade. Eu já imprimi um monte, mandei para o professor. Mandei mesmo, porque eu acho que é interessante a gente compartilhar esse olhar. Tem material para criança também, né? Aquele livro lindo, aquele último. Mas esse material para professor ter esse olhar melhor, trabalhar melhor na matemática, tem lá também. Então, assim, é super bacana. Vai lá, segue a Ana. Lá, se não deu para marcar, aí, ó, tem alguém já marcando aqui, ó, professora Karina. E tem Karina, né? também,
para quem tem dúvida, tá lá no livro que você organizou de perguntas sobre descalculia, Isso. sobre Esse ansiedade. aqui, ó. Esse Isso, meu então esse aqui, também tem um capítulo ele tem, falando, né, tem um sobre tanto a ansiedade. capítulo sobre matemática inclusiva, ó. Também é Isso. E aí, gratuito. Esse capítulo é o da Ana, linda, que tem e a super gente está perguntas. falando super sobre a descalculia, sobre a ansiedade, então quem tem, né, dúvida ainda, quiser saber mais, tem aí também nesse e-book. Ficou bem bacana, parabéns. Né, ficou legal, né? Agora tá chegando o impresso já. Eu acho que esse mês chega. Aí eu te mando. Aí, Ficou bom? Ele ficou, ó, chegou a amostra ficou, dele, ficou muito bom. Aqui tem a ficou Ana muito bom. também. Aí aqui também tem os endereços dela, que também pode chegar até ela. Não perca a Ana, gente. A Ana, matemática e Ana é aí. Obrigada, Ana. Boa noite. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Quero agradecer todo mundo que passou por aqui, que está aqui com a gente até agora. Muito obrigada pelas perguntas, pelo acolhimento aqui que ficou com a gente, escutando a Ana aí falar. E obrigada. Essa semana agora eu tenho na quinta método fônico com a doutora Luciana. Um outro tema também importante, né, Ana, nesse processo. Importantíssimo, precisa. Método fônico. Então, quinta-feira também a gente vai ter com a doutora Luciana aqui falar sobre método fônico. E obrigada, que Deus abençoe, Ana. Muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar gravada, pode compartilhar para quem quiser. E obrigada, fica com Deus. Eu agradeço a todos que ficaram aí um pouquinho com a gente, ouvindo. E estou à disposição. Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, pode me encaminhar, a gente responde. Obrigada de novo pelo convite. Um grande beijo. Beijo, ó, Portugal, ó, eu vou falar, estou assistindo de Portugal, ô, legal, vamos conversar qualquer dia aí em Portugal. Fica com Deus, tchau, gente. Também. Tchau, tchau.